Vamos lá, Campeonato Brasileiro, a rodada que começou. Palmeiras, hein? Putz, grilo. Olha, o Abel ficou louco da vida. Tem bastidores disso aí. O Facincani vai contar. Na sequência, fique aí e vai avisando seus amigos que não é zoeira, não. O Facincani vai trazer bastidores do que aconteceu nos vestiários do Palmeiras. Do que aconteceu nos vestiários do Palmeiras. Está sendo influenciado pelo Facincani, os dois caras mais criticados. Essa derrota, realmente, essa é aquela derrota que, para quem está lutando pelo título, você vai ter de remar muito para poder compensar. 2-0 em casa pro Vitória, o Palmeiras perdeu, o Juventude também perdeu em casa pro Criciúma, 2-1. Bahia Internacional, 1-1. O Bahia vencia até o finalzinho da partida, né? Não, o Inter estava vencendo. Sim. O Inter estava vencendo? O Inter estava vencendo, o Bahia empatou tomou empate no final. Isso. Fortaleza 1, São Paulo 0, apesar do gol anulado, Fortaleza conseguiu confirmar sua vitória. O Botafogo em casa levou um sacode do Cruzeiro 3-0. O Fluminense chegou à terceira partida seguida sem tomar gol. O Bahia abriu, o Inter empatou no fim. O Inter empatou no final? Então eu estava certo. Isso. Então eu estava certo. Quer dizer que o Bahia se borré, é isso? No final, sim. Bragantino 0, Fluminense 1. Mano, o Bragantino jogou de vermelho. Você ficou falando pra mim que o Bragantino não mudou as cores. Não, ele introduziu o vermelho, mas ele usa muito o branco e o preto também. Vermelho. E o Fluminense jogou com uma camisa horrorosa também. Bom, enfim. 1-0 pro Fluminense, 3 vitórias seguidas. O Fluminense já começa a ensaiar a sua saída definitiva da zona de rebaixamento. Tava achando que ia cair. Mas não tem time pra cair. Flamengo, sem muito esforço, 2. Atlético Goianiense 0. Atlético Mineiro 2. Corinthians 1. 2 gols de pênalti do Hulk. O Cuiabá perdeu em casa para o Atlético Paranaense e o Grêmio ganhou mais 1-0 em cima do Vasco. O jogo aconteceu com muita chuva mesmo em Chapecó, em Santa Catarina. Classificação do campeonato depois desta rodada, lembrando que temos ainda times com 18, times com 20, times com 19 partidas. Daqui a pouco todo mundo iguala, né? Flamengo com um jogo a menos do que o Botafogo. O problema todo é que se o Flamengo fizer a vitória no jogo que lhe falta, é a partida contra o Internacional em Porto Alegre, tá? Se o Flamengo ganhar esse jogo, ele vai a 43. E aí ele vai abrir 7 pontos do Palmeiras. Isso. Não, 6 pontos do Palmeiras. Aí já é complicado, entendeu? É complicado. Sim. Mas, do mesmo jeito que estava complicada a situação do Fluminense... Tá começando o turno agora. O segundo turno vai começar agora, então... Qual a diferença de um projeto diferente, de um time com outra estirpe, de um treinador acostumado a esse tipo de... Calma que você já vai soltar os seus cães. Flamengo 40, Botafogo 40, Palmeiras 36, Fortaleza faz uma campanha brilhante 36, Cruzeiro em ascensão total, quinto colocado com 35, o São Paulo empacou ali nos 32 pontos. Depois Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bragantino nas 10 primeiras posições. O Mineiro estava na outra página, você lembra? Tá começando a subir. Cruzeiro na briga, hein, gente? Um jogo a menos também, hein? Pode ir a 38, quem diria, hein? E o Inter tem 5 jogos a menos do que o Flamengo, hein? Não lemos isso, né? Que loucura. Vasco 23, Criciúma 21, Juventude 21, Internacional 20, com 15 jogos. Corinthians 19, o Grêmio 18. O Grêmio se aproximou do Corinthians, Vitória se aproximou do Corinthians. O Grêmio deu sorte, ele fez o papel dele, né? Mas se o Cuiabá ganha em casa do Atlético Paranaense, o Grêmio estaria na zona de rebaixamento. Embora com jogos a menos. Com 2 jogos a menos. Vitória 18, Cuiabá também tem jogos a menos, 17, Fluminense 17. O Fluminense ainda é o penúltimo colocado, mas já está agora a apenas 1 ponto da primeira posição fora da zona. A classificação do Corinthians ela é muito irreal, sim, porque olha só, vamos para a segunda fileira que é o J ali de jogos, né? J de jogos. Corinthians tem 20 jogos, Vitória 20 e o Atlético Goianiense a gente não conta 20 também. Mas olha só, o Corinthians se comparado com os que estão acima dele ou um pouquinho abaixo. O Grêmio tem 2 jogos a menos. O Vitória não conta, né? Já falamos aqui. Cuiabá, 2 jogos a menos. Fluminense, 1 jogo a menos. E acima, Internacional, 5 jogos a menos. E diretamente Criciúma e Juventude, 2 jogos a menos. Quando eu falo que é enganosa essa classificação do Corinthians, que essa respirada da UTI nos engana... O Quesada, em aproveitamento de pontos... 31%. É o penúltimo colocado. Então, é isso que eu tô falando. É isso que você está falando. Isso.
É esse aproveitamento que o torcedor do Corinthians precisa olhar. Porca, que a gente precisa ter tudo igual ali, 20 jogos, 21 pra gente, né? Porque, claro, tem confrontos diretos ali e tal, mas é preciso analisar dessa maneira e o corintiano tem que entender que Antepenúltimo, desculpa. Antepenúltimo. Né? Que essa respirada do Corinthians é uma respirada que dá uma enganada, cara. E sabe outro time que, apesar de, por enquanto, ter uma esperança confortável pelos jogos, mas que joga um futebol de rebaixado? O Inter. O Inter joga um futebol de um time que vai brigar contra o rebaixamento. É isso aí. O futebol do Internacional é tenebroso. Só que ele tem a chance de 5 jogos, né? Sim. Pô, se ele quiser... Quem o Inter contratou mesmo? O Roger Machado. O Roger, tá, desculpa, é verdade. É um técnico de baixa libido, de vencedora. Meu Deus. Ainda bem. Eu tô... Baixa libido. Baixa libido. Mas o que você sabe se o Roger... Não, quando vem o seguinte, vencedora. Quando vem o som... Olha isso, você tá dizendo? Baixa libido, só pode. Não. Falou que ele é um técnico que não chama a vitória. Isso? Brocha? Não chama a vitória. É treinador que todo time grande, quando ele pega o time, não acontece nada. Bruxístico, é isso? Não, eu não falei nada. Você falou PM. Assim, PM. Você falou PM e eu não falei nada disso. Ai. Bom... O jogo do Fluminense que falta pra ele, nessa classificação, eu tava mexendo aqui, é contra o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro. Do jeito que tá o Fluminense, não é... Pô, é super normal a vitória em cima do Atlético. Sim. Aquele Fluminense no começo do campeonato, jogando com o Atlético, mesmo no Rio de Janeiro, com o Fernando Diniz, você ia falar assim, acho que não ganha, hein? Mas esse Fluminense hoje, se bobear, ganha bem. E ganha bem. Porque o Atlético também tá uma confusão danada lá, hein? O Fluminense não toma gol. Nos últimos 3 jogos, 0 Mas gol. o Mano faz o correto. Um time que tá na zona do rebaixamento não pode perder. Em primeiro lugar, não posso perder, não posso tomar gol. Primeiro, preciso somar ponto. Depois que fiquei confortável, eu vou partir pra você deixar o time mais solto.